Um sacramento maravilhoso e essencial para a nossa vida cristã é o sacramento da confissão, que a igreja chama também de penitência. Penitência no sentido de mudar de vida, de conversão, né? Mas que o povo normalmente chama de confissão. Por quê? Porque nós vamos ao sacerdote para confessar os nossos pecados. E por que que Deus quer assim? Por que a igreja quer assim? Porque o Cristo instituiu o sacramento desta forma. Na primeira vez que Jesus apareceu para os apóstolos, todos reunidos, no domingo da ressurreição, você pode conferir isso lá no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 22, Jesus apareceu no cenáculo com as portas fechadas, saudou os apóstolos, a paz esteja convosco. 3 vezes a paz esteja convosco. Depois Jesus disse para eles, veja, foi a primeira coisa que Jesus fez depois que ele ressuscitou. Note bem isso. Foi a primeira providência que Jesus tomou. Ele disse aos apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. Vejam, meus irmãos, que coisa extraordinária. Jesus tinha acabado de morrer na cruz e de ressuscitar. Ou seja, ele tinha acabado de conquistar, diante da justiça de Deus, o perdão para toda a humanidade, com o preço do seu sangue. Nada poderia conquistar o perdão para a humanidade, a não ser a vida do próprio Deus. Então Jesus imolou a sua vida para que nós possamos ser perdoados. E agora, na primeira vez que ele encontra com os apóstolos, ele estava ansioso, nós podemos dizer assim, para distribuir a confissão, distribuir o perdão. Mas ele quer fazer isso através dos seus ministros, os sacerdotes da igreja. Por isso que ele diz, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. É por isso que a igreja exige que quando a gente comete um pecado grave, um pecado que a igreja chama de mortal. Mortal por quê? Porque mata a vida da graça na nossa alma. Por exemplo, um roubo grave, uma ofensa grave feita a um irmão, a fornicação, o adultério, a prostituição, a prática homossexual, enfim, muitos pecados graves. Para que a pessoa seja perdoada e possa comungar, receber a Eucaristia, ela precisa então se confessar com o sacerdote. E não tenha medo, não tenha receio. É melhor você se confessar com um sacerdote de Deus, que é pecador como você, do que você confessar diretamente com o próprio Deus, que não tem pecado. Ou você conversar com um anjo que não tem pecado. Quando Jesus instituiu o sacramento da confissão, ele foi misericordioso. Ele colocou um confessor que é fraco como a gente e que por isso entende a nossa miséria. Nunca na minha vida eu fui maltratado numa confissão. Pelo contrário, sempre eu fui acolhido nos braços do sacerdote, na misericórdia da igreja, como se fosse nos braços de Cristo. Então muitas pessoas ficam com medo, com vergonha, o que o padre vai achar de mim? Não vai achar nada, o padre está, como nós costumamos dizer, careca de saber tudo isso que você vai contar. Os ouvidos do padre já estão cheios de ouvir pecados. Ele não vai se assustar com mais nada que você conte, não tem mais nada que um padre, depois de alguns anos de confissão, possa achar de novo. Ele está ali para, em nome de Cristo, na pessoa de Cristo, lavar a tua alma com o sangue de Cristo. Você já pensou que coisa extraordinária? Mas, infelizmente, muitas vezes, nós desprezamos isso. Nós achamos que não vale a pena, ou ficamos com receio, e tem gente que fica aí 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos sem se confessar, correndo o risco de morrer em pecado mortal e, de repente, perder até a salvação. Não, por isso, meus irmãos, a igreja nos obriga a confessar e a receber a Eucaristia, no mínimo 1 vez por ano.
no mínimo. Claro que isso é muito pouco. Eu penso que o ideal seja que você faça uma confissão uma vez por mês, para que você lembre dos seus pecados. Porque se passar muito tempo sem você se confessar, você acaba esquecendo os seus pecados. Você vai chegar diante do sacerdote e não vai poder fazer uma boa confissão. E nunca minta para o sacerdote. Nunca esconda um pecado. Se você esquecer, esqueceu. Deus perdoa aquele pecado que você esqueceu de confessar. Mas Deus não perdoa aquele pecado que você propositalmente escondeu do sacerdote. É melhor não confessar do que confessar mal. Mas vá se confessar, para que Deus lave a sua alma com o sangue de Cristo.